Olá pessoal, tudo bom? Bom, então eu vou fazer agora alguns comentários sobre a aula 6, né, que é dedicado aos modelos não radiais, também tomando como base os comentários que foram feitos pelos alunos da disciplina ao assistir o vídeo, né, relacionado a essa aula. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que, que vale a pena ser comentada é essa questão da diferença entre os modelos radiais e os modelos não radiais. Então, os modelos radiais, né, além da questão mais óbvia, né, que é a questão da orientação, né, que modelos radiais são sempre orientados, ou ao input e ao output, os modelos não radiais são modelos que podem ter uma orientação mista, ou quer dizer, tanto para o input quanto para o output, ou podem também ser orientados, né, então eles podem tanto ter orientação quanto não ser orientação. Mas basicamente a diferença básica é que da interpretação da eficiência. Então, o modelo BCC e CCR, os modelos radiais de modo geral, eles partem do princípio ou partem da definição de eficiência que vem lá do início, lá do Farrell, né, que a eficiência é o quanto que eu posso reduzir dos inputs e quanto que eu posso aumentar dos outputs, né, essa é a interpretação básica da eficiência, né, esse aumento equiproporcional dos outputs permitido ou a redução equiproporcional dos inputs permitido. E, e como existem algumas diferenças de proporções entre inputs e outputs, eu tenho aquele probleminha das folgas, né, que é característica de todos os modelos radiais. Então essa é a interpretação básica dos modelos radiais e algumas pessoas acho que perguntaram, até uma questão importante de esclarecer, não é porque os modelos não radiais surgiram depois que eles são realmente melhores do que os modelos radiais, ou foi uma evolução. Não, eles são simplesmente diferentes. Eles partem de uma outra interpretação, de uma outra visão do que é eficiência, mas ainda é bastante útil os modelos radiais. Essa questão da interpretação de olhar para todos os outputs como se fosse uma coisa só e todos os inputs como se fosse uma coisa só é bastante válida e é bastante importante. Sem contar que tem uma outra questão, né? Que os modelos radiais, eles têm a questão da forma dos multiplicadores e da forma do envelope. E os modelos não radiais, só foi apresentado na aula a forma do envelope. Existe a forma dos multiplicadores, e só adiantando, a forma dos multiplicadores dos modelos não radiais, ele é um modelo que tem restrições aos pesos. Então, os modelos não radiais, eles não têm aquela interpretação da eficiência ser os pesos que maximizam os pesos mais vantajosos para cada unidade. Então, ele perde um pouco essa interpretação, justamente porque o não radial acaba implicando, na hora que eu faço a transmutação do dual para o primal, em colocar restrições aos pesos. Então ele perde essa questão dos pesos mais vantajosos. E tem muitas aplicações que é legal trabalhar com os pesos mais vantajosos, inclusive na construção de índices. Então os modelos CCR e BCC ainda continuam sendo muito usados, até acho que mais usados que os modelos não radiais. Então tem muitos críticos dos modelos não radiais. Então não necessariamente é um modelo melhor, ele só é um modelo diferente, ele parte de um pressuposto diferente e ele tem as suas vantagens e desvantagens também. Então essa ideia de que é um modelo melhor, um modelo mais perfeito, acho que não cabe, porque ele é um modelo que também tem os seus problemas. E o modelo CCR e o BCC são extremamente úteis. Agora, outra questão, né, que alguns falaram, que acho que não procede, é que os modelos não radiais eles são mais estatisticamente corretos, ou dá para fazer extrapolações estatísticas com o modelo não radial. Na verdade, tanto o modelo radial quanto o não radial, eles são relativos e restritos à amostra. Então, a ideia, tanto o modelo radial quanto o modelo não radial, continua sendo uma técnica não paramétrica.
Ou seja, que não dá para fazer extrapolações. Bom, falar mais detalhadamente dos modelos, né? Nessa aula especificamente sobre modelo não radiais, ela acabou sendo dividida em duas, né? Porque não deu tempo de terminar a aula, mas foi bom essa divisão porque é uma aula longa e uma aula cheia de conceitos. Então, nessa aula especificamente foi trabalhado com o modelo aditivo e com o modelo SBM, né, o Slack Based Measuring, né, com o modelo com a medida baseada em folgas. Começando pelo modelo aditivo, um primeiro detalhe que é legal chamar a atenção do modelo aditivo é que o modelo aditivo surgiu um ano depois do modelo BCC. Então, o modelo aditivo, os modelos não radiais também estavam lá nos primórdios do DEA. E foi uma sacada muito interessante, né? Porque houve toda aquela construção dos modelos clássicos do DEA, né? Dos modelos radiais, baseado na medida de Farrell, de que a eficiência é a redução equiproporcional de todos os inputs, ou a eficiência é o aumento equiproporcional de todos os outputs, e acabou o modelo contendo aquela folga, né? Para corrigir problemas de proporção entre os inputs e os outputs, né, sobrinhas de inputs ou falta de outputs que eu deveria compensar. E a ideia do modelo aditivo, né, que também teve participação do Charnes e do Copper, né, que são os dois criadores da DEA, foi usar essas folgas para construir um modelo de determinação da eficiência que pudesse identificar as DMUs que fossem eficientes pela definição do Pareto-Koffmans. Então, o que é essa DMU eficiente pela definição do Pareto-Koffmans? Então, um dos problemas do modelo radial é que existem os falsos eficientes. Eles nem são tão comuns de aparecer, mas eles podem existir, que são aquelas DMUs, aquelas unidades que são 100% eficientes, ou seja, elas têm eficiência igual a 1, mas apresentam alguma folga. Então, se ela apresenta alguma folga, isso acaba deixando eles como sendo um falso eficiente, porque eles têm uma eficiência igual a 1, mas ainda assim eu tenho que reduzir algum input ou aumentar algum output para ele. Quer dizer, eu tenho possibilidade de aumentar algum input e de aumentar algum output dado as DMUs que eu tenho na amostra. Então, dados os benchmarks dele, eu tenho essa possibilidade, só que o índice não reflete isso. O índice vai ser igual a 1. Então, o modelo aditivo foi criado com essa ideia de identificar esses falsos eficientes, né? Identificar as DMUs que fossem só eficientes pelo modelo do Pareto-Koffmans. E a ideia deles, né, do Charnes, do Copper e de outros autores, foi interessante, que é trabalhar exclusivamente com a folga, esquecer a projeção radial, né, e trabalhar na função objetivo com a maximização da soma das folgas. Então, eu vou buscar as máximas folgas possíveis, tanto nos inputs quanto nos outputs, né, porque as duas, tanto o input quanto o output, elas são somadas na função objetivo. Por isso que eu tenho a questão da dupla orientação. E eu vou buscar máximas folgas possíveis, ou seja, eu vou buscar, dados os meus inputs e outputs, quer dizer, dados as minhas DMUs e dado a minha fronteira de eficiência, eu vou buscar a máxima redução possível nos inputs e o máximo aumento possível nos outputs. Então eu vou buscar as máximas possibilidades de redução de inputs e de outputs. E se eu não conseguir ter nenhum tipo de possibilidade de redução de inputs e de outputs, é porque a DMU ela tem eficiência forte, é porque a DMU é eficiente pela definição do Pareto-Koffmans. Então essa foi a ideia dos autores lá de 1985 para fazer um modelo aditivo. E com isso eles criaram essa nova linha do DEA, que é dos modelos não radiais, que é uma linha bastante interessante, né? E foi criada lá atrás, mas o modelo dele tem algumas falhas, que ela identifica realmente os eficientes, só quem tem eficiência forte,
né? Só que o resultado da função objetivo não diz muita coisa, porque é a soma das folgas, e as folgas se referem a um monte de inputs, outputs, então você está somando um monte de coisas que não podem ser somadas, né? Um monte de coisas que não tem muito a ver. Então esse índice, esse resultado da FO do modelo aditivo não serve para muita coisa, não tem muita interpretação prática. Mas com a questão das folgas eu posso, por exemplo, identificar a meta da DMU. E a meta da DMU do modelo aditivo é diferente da meta do modelo BCC, por exemplo, CCR, orientado ao input ou output, porque agora eu estou calculando essa meta com base numa dupla orientação, né? Então, e eu estou buscando o máximo enxugamento possível que eu posso ter nos inputs e o máximo aumento possível que eu posso ter nos outputs, né? E vou usar isso para chegar na fronteira. Então essa é a ideia do modelo aditivo. Então eu posso usar essa questão da folga, eu posso identificar os benchmarks, mas a função objetiva em si não tem muito resultado prático. E outra questão é que esse modelo aditivo ele não tem a possibilidade, ele tem a propriedade que todos os modelos radiais têm de ser invariante à escala. Variante à escala quer dizer que eu posso dividir os meus inputs, um determinado input por um determinado valor, ou multiplicar o input de todo mundo por determinado valor, que a eficiência vai ser exatamente a mesma. Então tanto que eu posso normalizar, né, as minhas variáveis, dividir por um valor, aumentar por um valor, que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas no modelo aditivo isso não cabe. E aí, muito tempo depois, lá em 2001, né, um pesquisador chamado Tony criou o modelo, a medida baseada em folgas. E basicamente os mesmos pressupostos do modelo aditivo estão válidos aqui. Então não tem mais projeção radial. Eu vou buscar novamente o máximo aumento dos outputs e a mínimo e a máxima redução dos inputs que eu posso, né? Eu vou buscar olhar para eu vou olhar para cada input e para cada output de forma independente, então eles vão seguir caminhos distintos para chegar na fronteira. Então não tenho mais aquela questão da equiproporcionalidade. Então os mesmos pressupostos do modelo aditivo, com a diferença que agora a função objetivo foi construída, né, ela foi transformada numa medida que pode ser interpretada e que tem uma interpretação semelhante à dos modelos radiais. Então essa foi a grande sacada lá do Tony. Ele criou uma medida, né, uma medida baseada em folgas, né, que é por isso que vem o título do modelo SBM, e que essa medida tem uma interpretação semelhante ao modelo DE radial. Então, basicamente, essa medida dele vai ser a redução média de todos os inputs, né? A redução percentual média de todos os inputs. Lembra que agora, como eu estou trabalhando com folgas independentes, eu posso ter um input que vai diminuir 10%, outro que vai diminuir 20%, outro que vai diminuir 30%. Então eu vou pegar todas essas reduções individuais, vou fazer uma média, e todos os aumentos individuais dos outputs, e também vou fazer uma média. E aí com essa construção da eficiência do input com a eficiência do output, multiplicando, eu chego numa eficiência global. Então eu posso decompor essa eficiência global do modelo SBM numa eficiência parcial relacionada ao input e uma eficiência parcial relacionada ao output. Então é uma eficiência, vamos dizer assim, ela é mais difícil de interpretar porque eu não estou mais lidando com o valor que eu sei que eu tenho que multiplicar todo o input, ou que eu sei que eu tenho que dividir todos os outputs por ele para chegar na fronteira. Então não tem mais essa interpretação. Agora ele é uma interpretação em termos de uma média, né? Então a média de todas as reduções dos inputs e a média de todos os aumentos dos outputs. Então, novamente, chegando à conclusão, esse modelo não necessariamente é melhor do que os modelos radiais. Ele é simplesmente diferente, tem interpretações diferentes,
E em alguns casos os modelos radiais vão ser mais úteis, em outros casos os modelos não radiais vão ser mais úteis. Em termos das hipóteses de retornos de escala, todas as hipóteses que valem para os modelos radiais também valem aqui. Então eu posso ter o modelo SBM, por exemplo, com retornos constantes de escala, com retornos variáveis de escala, com retornos híbridos de escala, ou seja, com retorno só crescente constante, com retorno só decrescente constante. Então eu posso trabalhar com esse modelo com as mesmas questões dos retornos de escala do que os modelos radiais, né? Só trabalhando com aquela restrição, né? Da soma dos lambdas ser igual a 1, da soma dos lambdas ser menor que 1, da soma dos lambdas ser maior que 1, ou da soma dos lambdas não poder assumir qualquer valor, né? Que é o caso do modelo CCR. Então, trabalhando com essas restrições, né, eu chego no modelo SBM com retornos variáveis de escala, que é o modelo variante, ou o modelo SBM com modelo com retornos constantes de escala, invariante, ou com retornos híbridos de escala. Então, tudo isso é válido, todas essas combinações são válidas. Então, acho que eram os principais comentários que eu tinha para fazer sobre essa questão do modelo SBM e do modelo aditivo, né, dos modelos não radiais. E não é tudo, né, porque a gente falou dos modelos, do modelo SBM clássico, né, que é o modelo com dupla orientação, mas também existe o modelo que tenha o modelo SBM orientado, né? E existe o modelo ERM também, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho no próximo vídeo. Então é isso aí, obrigado.